Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Newslab Webinars. O meu nome é Luciene e nós estamos aqui hoje mais uma vez para falar de saúde com vocês. Aproveitando o ensejo do Dezembro Vermelho, a nossa convidada de hoje é a doutora Gleiciere Maia. Ela é especialista em biologia de fungos, mestre em biologia de fungos, além de biomédica, doutora em medicina tropical e especialista também em micologia. E o nosso tema de hoje é infecções fúngicas como marcador de prognósticos em pessoas vivendo com HIV. Doutora Gleiciere, muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. É a segunda vez dela aqui no nosso canal, além de ser colunista da revista Newslab. Lá a coluna dela tem o título de Micro-organismos de Saúde e é onde você pode ter mais um pouquinho do grande conhecimento dessa profissional. Muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a todos. Obrigada, viu? É um prazer mais uma vez estar aqui, né, para falar de um tema extremamente relevante, sobretudo nesse mês, que é o mês de dezembro. Nós voltamos esse mês para falar um pouquinho sobre conscientização do HIV e AIDS. Pois bem, o tema da nossa apresentação vai ser infecções fúngicas como marcador de prognóstico de pessoas que têm HIV. Eu sou Gleiciene Maia, professora Gleice. Como você bem falou, sou especialista em micologia, mestre em biologia de fungos e doutora em medicina tropical e trabalhei com esse público durante 4 anos da minha vida, que eu fui um marcador na minha trajetória profissional. Então, foi com esses pacientes que eu pude aprender a ter mais empatia, a me colocar no lugar do outro, e alguns preconceitos, eu digo, que porventura nós tenhamos a respeito dessa doença, vale muito a pena quando a gente convive com esse público e começa a entender o que passa. Então, assim, é super importante falar sobre pessoas vivendo com HIV, sobretudo nesse mundo. Então, sou formada, sou biomédica desde 2008, sou colunista da revista do Lado, professora dos cursos de biomedicina, farmácia, medicina, nutrição, enfim, e amo o tema de micologia. É sempre bom falar sobre micose, visto que é um tema que as pessoas esquecem. Então, sempre quando a gente tem uma oportunidade de falar um pouco sobre essas infecções fúngicas, vale a pena, sobretudo num grupo que é tão seleto quanto esse, de pessoas que com HIV. Então, para iniciarmos, vale a pena ressaltar a classificação de micose. Afinal de contas, a micose é apenas aquela que é abordada na mídia como se fosse aquelas lesões que afetam apenas a pele, as unhas, couro cabeludo. Não. Então, vale a pena falar que micose é caracterizado por qualquer infecção fúngica, qualquer infecção. O agente etiológico é tudo, nós chamamos de micose. Ou seja, o paciente ele pode ter desde lesões superficiais, que são mais conhecidas, por exemplo, como o pano branco, as dermatofitoses, que são as impírides, e aí cada estado tem sua forma de denominar, mas o paciente ele também pode desenvolver uma infecção fúngica grave. Muitas micoses, sobretudo as sistêmicas, elas têm uma taxa de mortalidade muito alta. E eu noto que o profissional da área da saúde, ele não, muitas vezes, ele não se importa com essas doenças. Então, claro que nós temos um grande repertório de conhecimento a respeito das infecções bacterianas e virais, contudo, é de extrema importância falar sobre as micoses, uma vez que mata muita gente, tá? Então, nesse contexto, pode existir micoses superficiais, cutâneas, sistêmicas. Aqui nessa aula de hoje, nesse encontro, nós iremos falar sobre as micoses oportunistas. Existem vários fatores predisponentes que fazem com que o indivíduo se envolva com a micose. Então, por exemplo, já disse lá no início que ele pode ter, por exemplo, infecção do trato urinário, e nós chamamos de micose. Ou ele pode ter uma infecção na pele, que é mais, não é grave, nós chamamos de micose. Ele pode ter uma infecção generalizada, no qual tem leveduras no sangue, e nós também chamamos de micose. Então, é importante que se entenda que existe um amplo espectro que varia tanto de manifestações simples quanto aquelas mais graves que podem ter sim um curso fatal. Existem vários fatores predisponentes. Então, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes transplantados, pessoas vivendo com HIV que não fazem tratamento, elas são mais vulneráveis ao desenvolvimento de micose. Pessoas que façam uso de ciclo de antimicrobianos também é um fator predisponente. A questão hormonal, o consumo de glicose de forma exacerbada, pessoas que são viciadas em doces, né, pessoas que não seguem uma dieta saudável, então tudo isso é um fator predisponente para o desenvolvimento de glicose. Então, como nós vamos falar sobre glicose oportunista, o nosso público-alvo aqui será pessoas vivendo com HIV. Então, para entrar nesse assunto das principais micoses que afetam esse grupo de pacientes,
É importante dizer, que a gente cite um pouquinho sobre esse panorama de HIV e AIDS no mundo. Então, dados mais recentes, eu olhei ontem no site da Unihabit, né, para fazer esse levantamento de como está hoje a situação. Então, são dados de 2023, uma vez que nós estamos em 2024, é sempre assim, né? Eles vão liberar os dados do ano passado. Cerca de 39,9 milhões de pessoas vivendo com HIV. Temos que a maior parte são pessoas adultas, né? Então, 38,6 milhões, e temos uma porcentagem menor, que é 1,4 milhão de crianças com HIV. 53% de todas as pessoas que vivem com o vírus são mulheres e meninas. Então, vale a pena a gente ressaltar também que cerca de 86% de todas as pessoas que vivem com HIV conhecem seu estado sorológico. Isso é muito importante, sobretudo no Brasil. Então, é necessário campanhas que façam que as pessoas em si, no geral, procurem formas de diagnóstico. É sempre importante falar sobre prevenção, tá? Mas temos um número enorme de pessoas que não conhecem seu estado sorológico. Contanto, lógico, isso é muito complicado, porque quando você tem um vírus, que nós sabemos que é um vírus super patogênico, ele pode evoluir ou o indivíduo desenvolver o que nós não esperamos, que é, no caso, a AIDS. Tá? Então, é sempre importante fazer campanhas para que as pessoas procurem e tentem fazer o diagnóstico. Então, conheço muitas pessoas que nunca fizeram um teste sorológico para HIV. Então, nunca fez, né? Então, precisamos mais falar sobre esse tipo de infecção. E ainda, em relação a esse panorama de HIV e AIDS, é importante também mencionar que, claro, existe um grupo chato, que antigamente nós chamávamos de grupo de risco. Esse termo já não se utiliza mais, nós chamamos de população chata, né, que são aquelas pessoas que estão em maior risco para serem contaminadas por vírus. Entretanto, nós entendemos que as práticas sexuais, tudo está, por exemplo, não tem mais um grupo que é um grupo de risco. Mas, claro que vale a pena dar atenção para determinados indivíduos se tornaram grupos, como nós mostramos aqui. Então, por exemplo, mulheres profissionais do sexo têm 13 vezes maior chance de entrar em contato com o vírus. Pessoas que utilizam drogas injetáveis, 22 vezes a mais, têm maior chance de entrar em contato com o vírus, né, em comparação com a população geral. Homens gays e homens que fazem sexo com homens, 28 vezes a mais. Então, são dados mundiais. Nós entendemos, mas tem que deixar claro que se você faz relação sexual, você pode sim estar vulnerável ao desenvolvimento de infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso do HIV. Então, vejo que muita gente acha que eu não sou gay, eu não sou profissional do sexo, eu não utilizo droga injetável, eu não tenho chance de desenvolver e entrar em contato com desenvolver a doença. Não é dessa forma. Tá? Então, sempre falo em população de chata, população com maior risco, mas é importante que nós entendamos que fez relação sexual, tem prática sexual, é preciso ter os cuidados para evitar qualquer tipo de infecção, tá? Então, isso existe até as diretrizes mais recentes que separa 5 grupos da população-chave, que nós vamos mencionar, que são homens que fazem sexo com homens, profissionais de sexo, pessoas em espaços de prisão, que estão em ambientes fechados, pessoas que utilizam drogas e pessoas trans e de gênero diverso, mas vale a pena ressaltar que qualquer indivíduo precisa ter todos os cuidados para não desenvolver nenhum tipo de infecção sexualmente transmissível, tá? Então, dentro desses dados, no Brasil, qual é o nosso panorama? Nós temos 489.594 casos de infecção pelo HIV. Temos a região sudeste como maior número, cerca de 41,5%. Temos a região nordeste por 21,3%, então cerca de 104.251 pessoas. Região sul, não é grave, 1%. Região norte, 10,2%, e o centro-oeste, com a menor taxa, 7,9%. Então, cerca de 38.761 pessoas atualmente convivem com o vírus. A respeito da faixa etária, é algo que merece atenção. Até 29 anos é uma fase que nós temos uma maior quantidade de pessoas convivendo com o vírus. Então, nós temos que 23,4% são jovens entre 15 e 24 anos, tá? Entretanto, vale ressaltar também que em mulheres acima de 50 anos, esse número dobrou. Não é grave, precisamos conversar sobre formas de prevenção, tá? Então, olha aqui esses slides, os dados mais recentes. Então, o percentual de casos de mulheres com mais de 50 anos, antes era de 11,4%, agora nós estamos com 20,3%.
A respeito do sexo, temos indivíduos do sexo masculino, que é o maior quantitativo, cerca de 70,5%. Todos os indivíduos portadores do vírus HIV são homens, para 29,5% mulheres. Então, quando a gente vê os dados, entre 2002 a 2009, nós tínhamos, em média 15 homens para cada 10 mulheres. Atualmente, nós temos, para cada 28 homens com vírus, temos 10 mulheres. E aí, a faixa etária de maior é de 20 a 29 anos. Então, 53,2% dos pacientes são os jovens, tá? Outra coisa que é extremamente importante a respeito da prática sexual. Então, atualmente, nós temos a principal categoria de exposição no público masculino, homens que fazem sexo com homens, em torno de 52,6%. No público feminino, nós temos 86,4%, em sua maioria, para mulheres que têm prática heterossexual, certo? Então, extremamente importante esse dado. Mas como que nós vamos linkar micoses com pessoas vivendo com HIV? Nós sabemos que o vírus ele tem tropismo pelas células do TCD4, né? Ele tem como característica afetar a resposta imunológica do portador, e os indivíduos que não estão recebendo tratamento, eles ficam vulneráveis com o assunto. Micose, ficam vulneráveis a micoses de caráter oportunista. Entretanto, entendemos que quando essa taxa de linfócitos TCD4 não está controlada, quando temos um aumento da carga viral, ele fica vulnerável a quaisquer outras complicações, infecções bacterianas, infecções parasitárias. O nosso foco aqui será infecções fúngicas. Portanto, micose em pessoas vivendo com HIV, nós temos aquele leque de micoses de caráter oportunista. Não é grave? Vamos lá. Então, outra coisa que também precisamos deixar claro é que nem sempre uma lesão superficial está apenas relacionada a uma micose superficial. Então, existem micoses sistêmicas, micoses oportunistas, micoses invasivas, que com uma característica, elas apresentam lesões. Inclusive, o prognóstico não é tão bom, né, assim. Então, nós podemos, sim, identificar que esse fungo se espalhou para a corrente sanguínea. Nesse contexto, vai positivar, por exemplo, amostras de hemocultura, mas o paciente também pode desenvolver lesões na pele. Então, sempre estar atento às lesões na pele e não associar apenas a uma micose superficial. Pode ser, de fato, uma micose oportunista, pode ser uma doença relativamente séria. Então, e das principais micoses que afetam esse público, temos aspergilose, fusariose, criptococose, candidíase e pneumocistose. Então, vou falar as micoses que nós encontramos no nosso estudo cultural, foram 4 anos que nós avaliamos pessoas do vírus HIV e as principais micoses. Então, vou falar um pouquinho de quais foram esses resultados. Então, vale falar, a primeira de todas, o grupo de candidíase. Candidíase são micoses nas quais o agente etiológico são espécies de cândida. Então, essas infecções fúngicas, elas podem acometer várias partes do corpo, desde vagina, pênis, pele, região da boca, esôfago, garganta, enfim. Foi uma micose na qual o agente etiológico é uma espécie de cândida, nós chamamos de candidíase. Neste contexto, são mais de 200 espécies desse gênero que estão relacionadas ao gênero cândida, contudo, 10% desse gênero gigante que vai estar relacionadas com infecções em seres humanos, tá? A Candida albicans é a primeira de todas. Embora hoje nós tenhamos essa noção de que outras espécies de Cândida estão ocupando um lugar de importância, sobretudo na questão da resistência. Entretanto, Candida albicans, de acordo com a literatura, no meu estudo também foi dessa forma, nós identificamos como a principal espécie causadora de candidíase em pessoas vivendo com HIV. O Candida paraxilose merece destaque. Nós tivemos um grande índice de resistência aos anticorpos testados, Candida tropicalis também, tivemos Candida glabrata, e em relação a leveduras, também vou falar aqui sobre o criptococcus, tá? E aí, vamos lá. Vale ressaltar também que candidemia e meningite ocasionada por criptococcus, eles aumentaram substancialmente nas últimas décadas, sobretudo em pessoas que vivem com HIV. Nós esbarramos na dificuldade do diagnóstico, então é sempre importante falar sobre ferramentas de diagnóstico. E as drogas antifúngicas utilizadas, nós não temos um repertório como é a respeito daquelas drogas antimicrobianas.
Contudo, hoje em dia, nós já observamos a questão da resistência aos antibióticos utilizados. Então, com esse tempo, o Conazol resolvia tudo. Agora, a gente já sabe pela prática, por testes laboratoriais, que de fato existe um grande número de cepas que são resistentes às drogas comumente utilizadas. A respeito da mortalidade, pessoas vivendo com HIV, pessoas em estado já de AIDS, elas podem sim se contaminar com micoses invasivas e a taxa de mortalidade é alta. Então, pode chegar até 80% dos casos. E ainda tem um agravante. Estudos, a literatura confirma que pessoas vivendo com HIV, eles são mais propícios a transportar espécies de leveduras que são menos sensíveis às terapias que são utilizadas comumente para o tratamento de micose. Portanto, mais uma vez, nós precisamos falar sobre esse tema e ter atenção sobre os fungos, né, sobre as micoses. Vale ressaltar também que existe cerca de 1 milhão de casos novos de micoses invasivas nesse grupo. Existe, em média, né, mais de 50 mil casos de morte. Quando essas leveduras, que normalmente colonizam o paciente, elas podem se tornar mais agressivas e causar doenças, essas leveduras, inclusive, elas podem formar biofilme e aí dificultar ainda mais a questão da terapia, tá? Logo, as micoses invasivas de pessoas que têm HIV, nós esbarramos na dificuldade do diagnóstico. Ela é um desafio e se formar biofilme, aí, meu Deus, principal, né? Nós esbarramos também na dificuldade da terapia. Por isso que é de extrema importância fazer o diagnóstico de forma precoce, identificar quais são os principais testes que são utilizados, falar sobre o auto que é espectrometria de massa, que não demora, o resultado sai rápido, avaliar também em todos os pacientes, realizar os testes de sensibilidade às drogas, né, para que o médico, para que o clínico não trate de forma empírica ou que trate no escuro. Então, isso tudo vai ser importante para que melhore o prognóstico daquele paciente. E falando da principal micose, né, que nós encontramos no nosso estudo, a candidíase oral, é o mais comum. Então, a candidíase oral é a manifestação inicial da infecção pelo vírus HIV, quando a gente fala micose. É um marcador clínico que vai dizer a progressão dessa infecção. Então, normalmente, a gente precisa entender como é que está a taxa de TCD4 desse paciente. Então, em média, de 200 a 350 células por cúbicos, nós já podemos encontrar candidíase oral. Por quê? Porque todo mundo vai ter aquele fungo que vai fazer parte daquela microbiota normal. Mas quando que ele vai causar a doença? Por exemplo, você tem uma taxa de CD4 abaixo do valor, ele não vai me defender aqueles linfócitos que são extremamente importantes. Aquela levedura, ela começa a se multiplicar e vai causar as manifestações clínicas da candidíase oral, tá? Neste contexto, como é que ela é adquirida, essa candidíase oral? De forma endógena. Então, o fungo ele vai fazer parte daquela microbiota normal. Não tem jeito, ele está lá e ele precisa estar, inclusive. Agora, se eu diminuir a minha resposta imunológica, as células que são importantes para mim, como é o caso dos linfócitos TCD4, diminuir aquele linfócito que levou a carga viral, lógico que vai ocasionar um desequilíbrio e aquele indivíduo pode desenvolver a candidíase oral, tá? Nesse contexto, a maior parte dos casos também está relacionado com a candidíase, a Candida albicans, e vale ressaltar também que aquele paciente, né, que sempre está utilizando de forma profilática um agente antifúngico, a literatura já comprova que pode existir, aumenta a chance daquela levedura se tornar persistente, tá? Sobretudo nesse público. Se a taxa de linfócitos TCD4 baixar muito, essa candidíase que estava ali na região oral, ela pode simplesmente translocar e o indivíduo pode ter uma candidíase esofágica. Ou seja, nós temos uma afta que vai se difundir para o esôfago e ocasionar a candidíase esofágica. Então, precisa, de fato, acompanhar sobretudo a taxa de linfócitos TCD4, tá? Dentre os sintomas mais comuns da candidíase esofágica, nós temos uma dificuldade para deglutir, né? Dificuldade para engolir, nós chamamos de odinofagia, dor no peito, trás do externo, tudo é sintoma clínico de candidíase esofágica. A candidemia já é outra área, de fato, né? Claro, merece toda a atenção e é de fato uma micose grave. Estudos indicam que como que eles entraram em contato com essas espécies que causavam candidemia, que é a presença da cândida no sangue. Por exemplo, a via endógena, ela é uma via
super normal. Então, o fungo, ele está ali fazendo parte da microbiota normal, e aí, por algum motivo, ele alcança a corrente sanguínea. Lógico que é uma micose grave e precisa também verificar a presença de isolar aquele agente etiológico e fazer testes de sensibilidade para que haja um tratamento de forma direcionada, né? Também entre os agentes mais frequentes, nós temos a Candida albicans. Entretanto, vale destacar que espécies não álbicas, elas também, a partir delas, estão crescendo bastante, no caso da Candida parapsilose, eu já havia falado no início. No nosso estudo, nós identificamos várias espécies resistentes a drogas que são comumente utilizadas. Então, Candida parapsilose, ela tem um alto taxa de virulência e também a gente já fica atento, fica um pouco receoso, né? E também espécies não álbicas, elas estão associadas à neutropenia. Aqui nós temos um desafio maior, porque é muito difícil diagnosticar infecções fúngicas no sangue, né? Esbarra pela dificuldade nas hemoculturas, na obtenção daquela amostra. Então, existem, aqui na Newslab mesmo, eu não, se não me engano, foi com a doutora Gorete, né, que ela fez um webinar sobre controle de qualidade de hemocultura. Eu assisti, foi belíssimo pela Paula. Então, a questão super assertiva, né, na aula que ela ministrou, não é granal. É super importante que a gente faça esse diagnóstico, mas a amostra, como que essa amostra é coletada, ela está super relacionada com o sucesso, né, deste resultado. E vale ressaltar que a hemocultura em si, ela já tem uma baixa sensibilidade. Então, as pesquisas indicam, né, em média, que nós temos 50% dos casos a gente consegue identificar, mas quando ela não é feita, não é colhida de forma adequada, então, pelo menos 3 amostras, respeitar aquele intervalo de tempo, aí a gente vai ter uma chance maior de isolar esse micro-organismo. Não é grave. E aí vamos para outro tipo de micose, ó, como eu falei aqui. Então, pode existir lesões na pele, não significa que é uma micose de caráter superficial. Então, pode ter uma micose que tem um caráter generalizado, e aí, no fim, o indivíduo desenvolve algumas lesões. Então, aqui estou mostrando algumas imagens, e aí, depois eu quero que vocês me digam se acertaram o chute, né? Qual a clínica disso aqui? Lesões na pele, que vai ter uma disseminação, a micose em questão é a criptococcose. Então, existem mais de 80 espécies conhecidas que fazem parte desse gênero. É um fungo, é o Cryptococcus. Temos a variante Cryptococcus neoformans, variante neoformans, e Cryptococcus neoformans, variante GAT. O variante neoformans, ele é um patógeno que está mais relacionado a indivíduos imunocomprometidos. Já o Cryptococcus neoformans, variante GAT, de fato, ele, pelas pesquisas, ele também pode acometer indivíduos imunocompetentes. Vale ressaltar também que essa variante Cryptococcus GAT são menos suscetíveis às terapias padrões. A respeito do nosso público, a meningite criptococócica, né, que é o que causa toda aquela sintomatologia, que o indivíduo não consegue tocar no queixo, o indivíduo pode ter febre, então é uma doença muito séria, muito grave, é ainda a principal causa de morte por microporqueixas de pessoas vivendo com HIV. E aí fica aquela polêmica. Será que o fungo só faz parte, só está nas fezes do pombo? Não, né? Ele está lá na matéria orgânica do solo, entretanto, as fezes do pombo é um substrato ideal, por isso ele tem aquele receio, tá? E aí, como é que você vai adquirir essa micose? Através da inalação dos esporos. Através da inalação dos esporos, que a gente tem um nosso exprimido, realmente, essa micose, esses esporos, eles irão disseminar e ocasionar tudo aquilo que a gente já conhece. E aí pode ir para o sistema nervoso e desenvolver a meningite criptococócica, que é extremamente grave. Então, alguns autores falam que é a segunda causa mais frequente e acomete pacientes que fazem uso da terapia antirretroviral, tá? E esse com característica, nós já sabemos que ele tem tropismo pelo sistema nervoso central e precisa observar a taxa de hipótese PCD4. Então, abaixo de 100 é um forte indicativo para desenvolver a criptococose. Então, aqui eu estou mostrando essa imagem que foi um paciente nosso que nós diagnosticamos com criptococose. Então, ali a gente está vendo a levedura, que era uma levedura encapsulada, corada com tipo etinaqui. Era um paciente que tinha 18 anos, sexo feminino, e melhorou, graças a Deus, foi liberado para casa, mas o diagnóstico foi sofrido. Então,
para realizar o diagnóstico da criptococose, qual a amostra ideal? A amostra ideal é o líquido, tá? Mas também nós podemos fazer o diagnóstico através de amostra de urina, de sangue, mas a melhor amostra, padrão ouro, é de fato o líquido. Como que a gente vai manipular? Né? Vai ter que centrifugar essa amostra, realizar uma lâmina, corar com contrastantes. Contrastantes que nós utilizamos é a tinta de nanquim, e aí, analisando no microscópio, a gente consegue identificar cápsula. É super visível. Tudo aqui, né? Como vocês estão vendo nessa imagem, preta, todas essas bolinhas é a levedura, tá? Essa camada de polissacarídeo nós identificamos. Por isso, nós contrastamos com corante escuro, que é a tinta do ar. Outra doença que é extremamente importante, piramocistose. O indicativo é taxa de linfócitos TCD4 abaixo de 200. Então, a pneumocistose é uma infecção oportunista que ela é causada por um fungo, Pneumocystis gyrovirus. Então, esse fungo, na verdade, todo mundo achava que era um parasita por muito tempo. E depois descobriram, através de testes de biologia molecular, que não é um parasita. Se comporta como um parasita, mas é um fungo. Tá? Então, faz parte do reino fungo. E é super associado a pacientes que estão em estágios de imunodepressão. Super comum em pacientes que já estão desenvolvendo AIDS. Então, o que é que ela causa? Ela tem pneumonite intraalveolar. Por quê? Porque nós temos cheio de trofozoítos ali naqueles espaços aéreos. Tem a presença do exudato rico proteico, existe uma infiltração, existe uma inflamação muito grande, como consequência observa edema e a presença de fibrose. Não é grave clínico, paciente está com febre, tosse seca, dificuldade de respirar, apresenta calafrios, apresenta um cansaço excessivo, então vale a pena verificar como é que está essa taxa de linfócitos TCD4. Se o paciente está com toda essa sintomatologia, é importante que seja pedido, solicitado exames de imagem e pegar o material, né, para que mande para o laboratório para que faça o teste para identificar esta micose. Veja, a respeito do diagnóstico, com o exame físico, o paciente pode desenvolver febre, taquipneia, de fato é um sintoma bem comum. A radiografia de tórax vai ajudar bastante, certo? Para fechar o diagnóstico do agente etiológico, nós precisamos do lavado broncoalveolar. Então, vai encaminhar para o laboratório para que nós façamos o diagnóstico ou através de testes imunológicos. Isso aqui que eu estou mostrando é uma lâmina corada com pinça, no qual nós observamos toda a característica do pneumocystis, ou através de testes moleculares, como é o caso da PCR. O tratamento é uma infecção fúngica. O tratamento não seria com antifúngico? Pois bem, eu disse para vocês que é um fungo que se comporta como se fosse é muito interessante quando a gente estuda o pneumocystis. Então, tratamento de referência é com sulfamethoxazole, de metropina, é também utilizado corticosteroides, e, enfim, é verificado a gasometria desse paciente, é extremamente importante para verificar como é que está a taxa de oxímetro, enfim. Nós avaliamos tudo isso, mas a respeito do diagnóstico, não é diagnóstico que é complicado, mas identificou taxa de linfócitos TCD4 abaixo de 200, paciente com toda aquela clínica, é importante que seja feito testes de imagem para verificar qualquer alteração e mandar a amostra para o laboratório para que seja feito o diagnóstico. Não é grave. Nós esbarramos na dificuldade do diagnóstico oncológico, mas podemos fazer esse diagnóstico através de diversas amostras biológicas, desde amostras de lesões superficiais, na pele, né? Desde amostras de urina, mas para cada suspeita clínica de determinada micose, existem as amostras que são padrão ouro, para que facilite esse diagnóstico. Então, de fato, nós trabalhamos com uma diversidade de amostras biológicas. Essas amostras, elas são submetidas ao exame direto, e aí vai depender da suspeita, vai depender do agente etiológico fúngico, se essa amostra vai ser clarificada, se é KOH, se essa amostra vai ser contrastada com, por exemplo, a tinta de nanquim, ou se essa amostra vai ser apenas corada. Então, dependendo da suspeita, dependendo da amostra, nós teremos que realizar o exame direto, que pode ser clarificada ou contrastada,
e iremos realizar a cultura, que vamos colocar aquela amostra em, por exemplo, o principal meio que nós utilizamos é o água saborou, as duas temperaturas, para isolar esse micro-organismo. Uma vez que o isolo for em cultura, aí nós vamos conseguir fazer os testes de sensibilidade, nós vamos editar para ajudar bastante o cliente, tá? E vale a pena falar que existem, lógico, na atualidade, diversas formas de diagnóstico, desde mais demoradas até diagnóstico mais rápido. Quando nós falamos do público, então, nós nos preocupamos bastante, quanto mais rápido é esse diagnóstico, melhor é a sobrevida, melhor é a chance desse paciente ter um prognóstico incrível, tá? E claro que vale a pena falar também sobre para os laboratórios que têm a oportunidade de fazer a identificação por clonatotóxico, é um sonho, né? Então, os métodos tradicionais, nós temos a dificuldade do tempo, que demora, fundo demora para crescer, tá? Temos a dificuldade do tempo, muitas vezes existem espécies que são intimamente relacionadas, que a gente faz um diagnóstico de forma errônea, pela análise, pelo método, por questões do método mesmo. A técnica proteômica, ela surgiu para, eu digo assim, evitar todos esses problemas. Então, a principal ferramenta analítica do campo da proteômica é o Maltose, e ele consegue separar aquelas espécies que são extremamente confundidas na automação clássica. Candida albicans de Candida cambriensis, a Candida parapsilose de Candida metapsilose, e autopsilose, enfim. Então, chegou de fato para ficar e é bastante uma ferramenta incrível para que seja realizada esse diagnóstico. Afinal, vamos para a pergunta principal. O que é importante para evitar altas taxas de mortalidade em relação à micose, né, e pessoas vivendo com HIV? É importante que o clínico, a pessoa que esteja acompanhando aquele paciente, ele tenha uma suspeita. Por isso que eu falo, encontros nos quais falando sobre micose, eles estão extremamente válidos. É preciso colocar na cabeça do profissional da área da saúde que não existe apenas infecções bacterianas, infecções virais. Existe um leque de infecções fúngicas. Existem micoses que são extremamente graves, né? Se não tem um diagnóstico, como que a gente vai pedir esse antifúngico para o SUS? Eu preciso justificar, né? Como é o caso da anfotericina B. A gente não vai aplicar anfotericina B em todo tipo de paciente. Então, são drogas que são drogas que são caras e precisam de um diagnóstico. Então, o profissional da saúde precisa estar atento à suspeita clínica, né? Será que não é uma micose? Essa é a pergunta. E aí, encaminhar essa amostra para o laboratório também tem que estar ciente, né, como que faz esse diagnóstico micológico, para que tenha o diagnóstico precoce a respeito desse grupo de pacientes, a literatura é unânime, né? Então, precisa fazer o tratamento com a terapia retroviral para evitar infecções de caráter oportunista e extremamente importante. Então, é um casamento, né? Precisa existir uma suspeita clínica, tem que se lembrar que existem as micoses, eu preciso da contrapartida do laboratório que haja um diagnóstico laboratorial assertivo, um diagnóstico precoce, aquele paciente também precisa ajudar, né? E realizar a terapia de retroviral, que vai evitar um monte de coisa. Para o controle da epidemia, né? Vale a pena se falar que existe a profilaxia pós-exposição, né? Então, a PEP, nós chamamos de PEP, para aquelas pessoas que não estão contaminadas com o vírus HIV ou por algum motivo teve uma relação sexual desprotegida, teve um acidente de trabalho, entrou em contato com sangue, gente, tem a PEP, né? Você vai fazer o uso pelo SUS, né, das drogas durante 28 dias, ou para aquelas pessoas que também optam por fazer a PrEP, que é profilaxia pré-exposição, né? Vale a pena falar sobre o Truvada, que é tudo de melhor que existe, né? Aquele público que casais discordantes, profissionais do sexo, enfim, né? Entrar em contato no site do SUS, né? Verificar quais são as opções, se você é um grupo que você se enquadra para fazer uso da PrEP é extremamente importante. Então, é um mês que a gente precisa falar, né? Neste caso, falando sobre as principais micoses que acometem pessoas vivendo com HIV, mas é um mês que a gente precisa voltar a atenção para essas pessoas. Vale também, né, deixar aqui que a discriminação às pessoas vivendo com HIV/AIDS é crime. Existe uma lei de número 12.984, 2 de julho de 2014, que fala que aquele que cometeu poderá ser punido com multa e prisão de 1 a 4 anos. Não é olhar para aquelas pessoas, ter empatia,
e tentar fazer da melhor. Lógico que a gente vai precisar falar de prevenção. Existe muito o que se caminhar a respeito de pessoas com HIV e AIDS no Brasil, no mundo, muito ainda que melhorar, mas hoje o nosso panorama é, de fato, muito orgulho que nós chegamos até aqui, né? Se tivesse toda a terapia que é utilizada, todo o estudo que é feito com pessoas vivendo com HIV, com vírus em si, muitas das pessoas que nós conhecemos não teriam ido a óbito. Então, nós temos perspectivas melhores, mas, e graças a Deus, é isso, é estudar um pouquinho mais, é sempre que tem mês de dezembro, é super importante realmente para a conscientização e falar desse tema que é tão importante, tá? E é isso. Deixar aqui meu agradecimento. Sei que o tempo é curto, então não dá para falar de tudo, das principais micoses, mas quaisquer dúvidas que vocês tiverem, fico à disposição para me tirar para essas aulas, se for possível. Tem minha página no Instagram, podem seguir, podem estar em contato, mandar um direct, falar a sua dúvida, doutora.gleiciele Maia, e é isso. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Foi um prazer, muito bom falar sobre esse tema, tá? Quanto conhecimento, que aula incrível. Somos nós que agradecemos, com certeza, em nome do Grupo Futulab, pela sua participação em tantos canais e disseminando aí um pedacinho do seu conhecimento para nós. Muito obrigada pela participação, doutora. Obrigada, até a próxima. Até. Eu espero que vocês aproveitem essa aula e deixem os seus comentários aqui. A doutora já deixou as formas de entrar em contato com ela. E se você tiver pergunta, pode deixar aqui na descrição do nosso vídeo. Um abraço.